Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro, tá? Agora na nossa disciplina de paciente crítico 2, tá certo? E vamos começar a compartilhar aqui. E enquanto não compartilhamos aqui a tela, é importante dizer, pessoal, que alguns assuntos, tá? Você já deve ter percebido que paciente crítico 1 e 2 é tudo um assunto só. Qual é o nosso assunto? UTI, né? O assunto é paciente crítico, unidade de terapia intensiva. Desde o nosso primeiro plano de curso, existe uma separação de paciente crítico 1 para paciente crítico 2, que foi uma coisa que a gente já criticou, né? Já em conversas, né, em reuniões dos professores da enfermagem, né? Então a gente já criticou essa separação e já tem um tempo que a gente procura fazer, apesar de existir essa separação de paciente crítico 1 e paciente crítico 2, a gente tenta fazer com que a disciplina ela corra dentro de um único bloco, onde a gente não dividiu mais em pediatria em neonatologia, né? E pediatria e UTI adulta. A gente fez uma outra forma. A gente fez introdução às UTIs, né? Com os procedimentos, os principais os principais equipamentos, estrutura, recursos humanos, né, que estão ali dentro. E a parte 2, que é, no caso, o paciente crítico 2, que é essa que a gente está começando aqui agora, né, com a perspectiva de trazer as informações relacionadas aos motivos, né, de internação dessa clientela, né, nas UTIs, na UTI neonatal, pediátrica e adulta, certo? Então, tá, existem alguns assuntos que, apesar de não estarem dentro do plano de curso, tá certo? É importante a gente trazer, e eu vou trazer ele para vocês, porque são processos. Possivelmente vocês viram isso aqui em fundamentos, tá? Mas a gente vai trazer uma revisãozinha sobre isso aqui, porque é importante, porque é coisa rotineira dentro da UTI, tá certo? E uma delas, né, uma dessas, começando, né, essa revisão, tá? A gente vai trazer alguns procedimentos, né? Vamos relembrar, na verdade, né? A gente não vai mergulhar nem aprofundar nisso aqui, não. Nós vamos relembrar alguns procedimentos, utilidades, tá? De certos procedimentos que são rotineiramente utilizados dentro de uma UTI, tá certo? Então, vamos lá, tá? Paciente crítico 2 para a gente vai começar dessa forma. Aí depois a gente vai abordar as questões da neonatologia, tá? Da UTI neo, e no segundo bloco da disciplina, na segunda unidade de paciente crítico 2, o professor Loeste ele vai trazer as principais patologias, tá? Para além, pessoal, desses slides aqui, dessas explicações que eu trago para vocês nesses vídeos, eu vou gravar também videoaulas sobre rediluição de medicamento. Vocês também já tiveram farmacologia, tá certo? Mas dentro de uma UTI neonatal, vocês vão trabalhar todo dia com rediluição, com diluição, rediluição de medicamentos, cálculo de medicamentos. Por quê? Porque as doses, a posologia pediátrica e neonatal, ela exige esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque as doses são fracionadas. Às vezes é um décimo da dose usual de um adulto. E como faz isso, né? Como é que a gente, aspira, dilui para tanto, redilui para quanto? Mas ninguém colocou em ml, colocaram em miligramas. Eita, e agora? Como é que a gente vai fazer, tá? Então a gente também vai ter uma aula sobre isso, tá bom? Bom, então vamos começar, tá? Os formatos serão semelhantes, nós não vamos gravar aulas absurdas aqui, tá certo? As videoaulas com mais de 1 hora estão disponíveis no Google Class, tá? Para aqueles que quiserem aprofundar, mergulhar e devem fazer isso, tá? Aqueles que quiserem passar, né, passar daquilo que é necessário você ter para
para realizar suas atividades e ser aprovado na disciplina, né? Quem quiser e deve fazer isso, deve passar esse limite, né? Vocês têm esses materiais disponibilizados no Class, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos começar, vou ampliar aqui a tela, tá? E vamos lá. Bom, sondagem nasogástrica e sondagem nasoentérica. Pessoal, apesar desses procedimentos serem realizados pelo profissional enfermeiro, vocês, enquanto técnicos de enfermagem, vocês estão ali, né, para poder auxiliar no procedimento, se for necessário, tá? E executar, né, as observações de enfermagem, monitorizar aquilo ali, né? Principalmente no paciente internado em uma UTI, tá? Vocês devem ter aprendido que a sondagem nasogástrica e a nasoentérica, elas proporcionam riscos para o paciente. Qual é o principal risco? Asfixia. Por quê? Porque a sonda, em vez de ir para o estômago, ela pode ir para a traqueia, obstruindo a respiração, fazendo com que o paciente ele venha a ter uma apneia e, consequentemente, uma parada respiratória, tá? Claro que na hora da realização do procedimento, o enfermeiro tem que estar atento àquilo ali, mas existem casos, pessoal, em que a sonda ela está mal localizada, ou então até mesmo o paciente tracionou a sonda, puxou a sonda, e a sonda deixou de estar no estômago, ou então na porção inicial do duodeno, que é onde a sonda nasoentérica ela deve estar inserida, tá? Na porção inicial do duodeno. E então, paciente ali, principalmente aquele paciente que está paciente agitado, né, ele costuma tracionar, puxar a sonda, e aquela sonda ali, ela, né, solta, ela se desloca e sai, né, do local do posicionamento correto dela. Então, o técnico de enfermagem, ele tem que estar atento, ele tem que saber o que é aquilo ali, como foi realizado aquele procedimento, tá certo? Para que serve aquele procedimento, para que ele possa identificar algumas complicações e, consequentemente, estar informando ao enfermeiro da equipe, tá certo? Bom, então, as sondagens, tá? Nasogástrica e nasoentérica. Naso, nariz, gástrica, estômago, óbvio. Nariz, intestino, tá? Sondagem gástrica, pessoal, indicações. Alivio da distensão abdominal. Existem pacientes, principalmente pacientes idosos, que passam longos períodos acamados. Então, esses pacientes, eles apresentam uma redução da motilidade gastrointestinal, tá? Ele tem redução da peristalse. Por ter redução da peristalse, o que é que acontece? Os gases começam a se acumular nas alças intestinais, tá certo? Fazendo com que o estômago ele deixe também de passar de passar o bolo alimentar, né? E dessa forma começa a produzir um inchaço, uma distensão abdominal. A sondagem gástrica ela serve para aliviar essa distensão abdominal, tá? Por mais que o alimento ele continue a transitar pelo trato gastrointestinal, os gases eles voltam e se acumulam na região do estômago. Ao você introduzir, ao profissional enfermeiro, quando introduz a sonda nasogástrica, aquela distensão provocada por gases, automaticamente ela reduz. Por quê? Porque você cria um contato entre o estômago e o meio exterior. Então, aqueles gases que estão ali, eles são expelidos, e que o paciente também, principalmente o paciente que está acamado, ele tem dificuldade de deglutição, ele também tem dificuldade em fazer, né, refluir, expelir esses gases. Então, nessas condições mais críticas, existe a sondagem gástrica com o objetivo de alívio da distensão abdominal, provocado pelo excesso de gases, ou também pelo excesso de líquidos, pelo excesso de conteúdo gástrico que não foi digerido, né, e por conta disso, a sondagem gástrica também alivia essa distensão abdominal, né, se esse resíduo gástrico também estiver em grande quantidade no estômago do paciente, tá?
A aspiração do resíduo gástrico. Acabamos de falar sobre isso, da existência em excesso do resíduo gástrico. Por que eu quero aspirar um resíduo gástrico? Bom, em pacientes adultos, possivelmente para a gente identificar algum quadro de intoxicação exógena, né? Quando o paciente ele faz, executa uma tentativa de suicídio, né, por intoxicação exógena, né, por ingestão, né, de veneno, na maioria das vezes o veneno, né, o que acontece? Quando a gente faz a lavagem gástrica, você passa, né, você introduz a sonda nasogástrica e você precisa identificar ali no aspirado gástrico, né, se ainda existe resíduo daquele elemento, daquela substância ali dentro do estômago do paciente, para que você possa continuar a lavagem gástrica, tá? Esse é um dos motivos em adulto. E qual seria o motivo em recém-nascido? Por exemplo, obviamente, identificar se o bebê ele está, a criança, o lactente ou o recém-nascido, no caso, o recém-nascido, ele não recebe uma sonda nasogástrica, ele vai receber uma sonda orogástrica. Por quê? Por conta da imaturidade da base do crânio. Então, por conta da imaturidade da base do crânio, uma sonda que é introduzida pelo nariz num recém-nascido, ou seja, até 28 dias de idade, até 28 dias de vida, você corre o risco de atravessar a base do crânio e chegar no cérebro do recém-nascido, né, causando um dano ou então até mesmo a morte do recém-nascido. Tá certo? Então, não se faz sondagem nasogástrica em recém-nascido, você faz sondagem orogástrica, tá? E você também precisa avaliar resíduo gástrico em IRN para quê? Para que você tenha a oportunidade de saber se o leite, né, se o alimento do bebê, se o alimento do recém-nascido, ele está sendo digerido. Se você aspira o resíduo gástrico do RN e vê uma grande quantidade de resíduo gástrico, esse bebê está fazendo digestão? Obviamente que não. O alimento ele não está passando. Então, a gente tem que suspender a dieta e esperar o bebê, né, o trânsito intestinal do recém-nascido, que é imaturo, né, começar a se adaptar para poder continuar recebendo a dieta. Tá? Bom, motivo básico para a sondagem nasogástrica ou nasentérica, introdução de medicamentos ou alimentos. Né? O paciente que está desacordado, ele precisa de uma sonda para poder introduzir, né, administrar medicamentos ou alimentos. O quadro da intoxicação exógena a gente já falou agora há pouco, né? Introduzir a sonda para poder aspirar a substância, né? Cadê essa tinta aqui? Naquele paciente que se intoxicou por acidentalmente, né? Ou então tentativa de suicídio acontece, tá? Há algumas afecções gástricas, pessoal, né? Alguma situação de o paciente ele não está podendo se alimentar via oral, né? Então, quer dizer, ele não pode deglutir, tá? Ou então ele tem alguma questão, algum problema, algum agravo no estômago e precisa de uma sonda que passe direto para o intestino, tá? Aí, no caso, a nasentérica. Tá? E a hemorragia gástrica, né? Hemorragia gástrica, hemorragia digestiva alta, que é um quadro muito grave, né, que pode levar o paciente a um óbito, né, de uma forma muito rápida por choque hipovolêmico, tá certo? Bom, então são esses os motivos da sondagem gástrica, tá? Vamos passar. Contraindicações, pessoal. Da mesma forma como existem os motivos que a gente tem que sondar um paciente, fazer uma sondagem nasogástrica ou nasentérica, existem as contraindicações. Que situações existem onde a gente não pode, não deve sondar um paciente? Estenose de esôfago, estenose, estreitamento do esôfago. Varizes esofagianas, mesmo que sem sangramento. Por quê, pessoal? Porque se você passa uma sonda nasogástrica no paciente, o paciente tem varize esofagiana, você lesiona uma varize daquela, você vai causar uma hemorragia gigantesca no paciente. Né? Coisa que você só vai agora... Você tem uma varize esofagiana que foi lesionada por uma sondagem nasogástrica ou nasentérica, você tem que correr com esse paciente para o centro cirúrgico para poder, através da endoscopia,
né? Ou o gastro, ou então o vascular, fazer ali alguma coisa para estancar aquele sangramento, senão o paciente pode sangrar até a morte. Pós-operatório de cirurgia realizada via transnasal, por motivo claro, né? Pós-operatório via transnasal, como você vai passar uma sonda nasal no paciente. Disjunção crânio-facial, pela possibilidade de invasão cerebral com a sonda. Mesma situação do recém-nascido. Só que no caso do recém-nascido, não é uma disjunção crânio-facial. É uma imaturidade da base do crânio. Então, você passaria a sonda, por conta dessa imaturidade, a sonda, em vez de descer para o estômago, ela atravessa e passa para o cérebro. Ok? Vamos em frente. Cuidados de enfermagem, tá? Mais do que nunca, naquela época, volto a dizer, já era tão importante a questão da lavagem das mãos, e agora, mais do que nunca, os cuidados de enfermagem com relação à sondagem nasogástrica e sondagem nasoentérica. Lavar as mãos, manipular a sonda sempre com luvas de cuidados, tá certo? Bom, agora eu quero fazer uma observação com relação a essa questão das luvas de cuidados, tá? Que são as luvas de procedimentos. Para a sondagem nasoentérica, pessoal, para a realização do procedimento, tá? O enfermeiro, ele utiliza a luva cirúrgica, tá? Luva estéril, tá certo? Para reduzir o potencial de contaminação, tá certo? Mas, claro que a manutenção, né, a lavagem da sonda, a manipulação dela, pode ser feita com luva de procedimento. Manutenção da permeabilidade da sonda, por quê? Porque independente daquilo que você está administrando, né, aquela sonda ela pode obstruir. E geralmente ela obstrui na ponta, tá? E é necessário sempre você estar irrigando a sonda com 10 a 20 ml de água, principalmente após cada dieta. Na verdade, após cada administração, seja de dieta, de medicação, é importante você lavar aquela sonda. A não ser que aquele paciente ele esteja em restrição hídrica. Paciente renal crônico que tem restrição à administração de líquidos. Paciente que está em hemodiálise, controle balanço hídrico rigoroso, né? Mas não tendo esse tipo de quadro, esse tipo de situação, você deve lavar para promover uma boa permeabilidade da sonda, certo? Sempre antes de instalar a dieta, checar posicionamento. Pessoal, isso é importantíssimo. Sempre antes de instalar a dieta, checar o posicionamento da sonda, tá certo? A sonda, ela deve chegar... Só um instante aqui, deixa eu procurar uma... Já eu vou trazer uma figurinha para vocês, tá? Vou procurar já aqui, já que eu trago. Tá? A sonda deve estar posicionada onde? No estômago, para a sonda nasogástrica, como eu falei, para a sonda nasoenteral na porção inicial do duodeno. E já falamos também agora há pouco da questão do paciente que está agitado e traciona a sonda. Quando ele puxa a sonda, ele pode ter puxado de uma forma que a sonda ela não está mais nem no estômago, ela está aqui no esôfago. E o paciente que está agitado, geralmente ele está acamado e contido, né? E se você for administrar uma medicação, uma alimentação, água, num paciente que está com a sonda tracionada, o que vai acontecer? Né? Você vai administrar aquela substância, ela não vai para o estômago, ela vai permanecer ali no esôfago do paciente, ao risco do refluxo, e o paciente broncoaspirar aquele refluxo e morrer por parada respiratória por obstrução das vias aéreas. Sempre antes de instalar a dieta, checar posicionamento. Aspirar o suco gástrico. Essa é a melhor forma. As duas melhores formas de você identificar onde está a sonda é você aspirar o suco gástrico, porque se você aspira, você tem certeza que ela está no estômago. E auscultar o borbulho na região epigástrica. Você injeta 10 a 20 ml de ar na sonda
e com o auxílio do estetoscópio, você identifica ali a região epigástrica, tá certo? Para que você possa, né, na região superior do estômago, para você identificar se a sonda realmente está lá. Quando for administrar medicamentos para infusão, lavar com 10 ml de água mineral ou filtrada, tá? Checar posicionamento sempre após episódios de vômito e regurgitação e tosse intensa. Por quê? Porque a pressão intraabdominal também pode fazer o paciente voltar à sonda. Tá ok? Vamos em frente. Bom, esses cuidados, pessoal, eles se iniciam desde a passagem da sonda. Né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter, quais são as orientações que a gente tem que seguir, o que é que a gente precisa estar atento numa sondagem nasogástrica e nasoentérica. No caso daqui, a gente vai falar da sondagem nasoentérica. Tá? Confirmar com o médico responsável a ausência de contraindicação para a passagem de sonda nasoentérica por via nasal. Tá faltando ázima aqui. Por via nasal, tá certo? Isso aqui já é mais competência do enfermeiro, tá? Porque o enfermeiro ele vai realizar o procedimento. Contudo, se o técnico de enfermagem ele tem o conhecimento de que aquele paciente ele tem alguma contraindicação, ele tem que compartilhar, obviamente, a informação, tá? Solicitar a colaboração do paciente, se ele estiver acordado, com o paciente consciente e orientado, você solicita colaboração e cooperação dele. Inserir sonda nasoentérica e conferir sua posição. A conferência, pessoal, dessa posição da sonda nasoentérica é o seguinte. No momento inicial, eu penso que vocês aprenderam sobre isso. Se não aprenderam, fiquem sabendo a partir de agora. O posicionamento de uma sonda nasoentérica, ela é inicialmente no estômago. Ela migra, por conta dos movimentos intestinais, ela migra para a porção inicial do duodeno, aproximadamente 2 horas depois. De 1 a 2 horas depois, ela migra para a porção inicial do duodeno. Ou seja, quando o enfermeiro ele passa a sonda, ela para no estômago, para lá na porção final do estômago. E por conta da motilidade gastrointestinal, por conta da peristalse, ela atravessa a região da cárdia, né? Do esfíncter que separa, a cárdia em cima, perdão, do esfíncter que separa o estômago do duodeno, e ele migra, a sonda migra, perdão, para a porção inicial do duodeno, de forma que a ponta da sonda, que tem uma pontinha de chumbo nela, tá? Ela, protegida, tá certo? Uma porção radiopaca, que a gente chama, ela fica inserida na porção inicial do duodeno para que a gente possa encaminhar o paciente para um raio-x de abdômen para checar se realmente essa sonda ficou lá. E aí, a partir daí, com o raio-x positivo, para posicionamento da sonda nasoenteral, iniciar a administração de dieta somente após a liberação médica. O médico vai ver, analisar o raio-x, tá certo? E aí, decidir, né, se está tudo ok e o paciente ele pode começar a receber essa dieta. Com relação à questão do posicionamento da sonda, o enfermeiro ele pode dizer se está ok ou não. Agora, liberar a administração da dieta tem que ser o médico. Tá? Bom, vamos lá. Cuidados de enfermagem com sonda nasoentérica. Lavar a sonda de 4 em 4 horas, conforme prescrição médica, com soro fisiológico ou água destilada, para evitar a obstrução da mesma. Cuidados também que a gente teve na sonda nasogástrica, tá? Observar durante a lavagem a quantidade de líquido introduzido, a quantidade aspirada. Por quê, pessoal? Que é importante isso aqui. Volta a fazer referência ao paciente que ele tem distúrbio hidroeletrolítico, paciente que tem problema renal crônico, que faz retenção de líquido. Você não pode administrar líquido acima daquilo que está permitido
acima da tolerância daquele paciente. Então, se você, pronto, se o paciente ele tem que fazer balanço zero, ou seja, a quantidade que entra é igual à quantidade que sai, de líquidos durante o dia, então, a quantidade que você introduz não pode ficar lá dentro. É a quantidade de líquido que você vai aspirar, tá certo? Principalmente paciente que está fazendo também lavagem gástrica, né? Paciente que está fazendo lavagem gástrica, por intoxicação exógena, por exemplo, você começa a fazer a lavagem com 500 ml de soro. Como é que você pode, né, administrar, infundir 500 ml de soro pela sonda do paciente e você aspirar 100? 400 ml ficará ali dentro e 400 ml diluído, se for em caso de intoxicação exógena, ali com o veneno que está ali dentro, né? Então você tem que aspirar aquele resíduo gástrico. Colocar o paciente para drenagem abaixo, colocar o recipiente para drenagem abaixo do nível do paciente para facilitar a saída de líquidos, sifonagem, em caso da drenagem. Aqui é o seguinte, pessoal. Existem pacientes que a sonda, a gente falou, né, agora há pouco da questão de diminuir a distensão abdominal. Quando você introduz uma sonda, nem sempre toda a quantidade de resíduo gástrico que deveria sair do paciente sai naquele momento. Então, há necessidade de você deixar aquela sonda drenando, tá? Isso é uma coisa que a gente possivelmente não, é muito mais produtivo de você ver na prática, tá? Porque você, infelizmente, esse sistema de sifonagem é difícil você encontrar. Você encontra uns sistemazinhos, né, de vácuo, que geralmente é utilizado para paciente que está com dreno, e aquilo ali ele é adaptado, para não dizer feito uma gambiarra, né, para aspirar resíduo gástrico de paciente que está com sonda em aspiração, né, está drenando a sonda. Então aquilo ali é feito. Caso contrário, é feito com o próprio recipiente de soro, onde aquilo ali é pressionado, criado uma pressão negativa, um vácuo, para poder retirar, né, do paciente o resíduo gástrico, ele saia de dentro do paciente e vá para esse recipiente que está recebendo os resíduos. E esse recipiente ele tem que ficar, obviamente, abaixo do nível do paciente, abaixo do estômago do paciente, né? Dessa porção superior do intestino e do estômago do paciente, para que tenha, né, a pressão negativa necessária. Tá certo? Bom, vamos seguir. Cateterismo, pronto, aqui as informações, né, sobre sondagem gástrica e enteral para a gente revisar foram aquelas. Tá? E agora a gente vai falar sobre cateterismo vesical, né, que é a sondagem vesical de demora. Essa de demora especificamente, que é o paciente que está dentro da UTI. O paciente que está dentro da UTI, ele é sondado, tá, cateterizado com sonda vesical de demora, tá certo? Esse procedimento, pessoal, ele é feito com o uso de uma sonda de demora, ou sonda de Foley, e ela vai permanecer no local por um período prolongado, tá certo? Entenda prolongado acima de uma semana, tá? Período de troca de algumas sondas, tá? Geralmente acima de 12 dias. Passou de 12 dias, a sonda ela pode ser trocada. Contudo, pelo risco de infecção hospitalar, tá? Pelo risco da infecção hospitalar, você às vezes deixa ali permanecer um pouco mais, porque esse procedimento de retirar a sonda e colocar de novo, você pode provocar tanto trauma na uretra do paciente, como proporcional ao aparecimento de uma infecção, tá? Então, se o paciente, ele sabe se cuidar, principalmente se ele estiver em casa, se o paciente, ele mantém o autocuidado dele, ele é um paciente higienizado, ele é um paciente que tem suporte da família, apoio da família, tá? Para poder atravessar esse momento onde ele tem que estar com a sonda, você pode permitir que aquela sonda ela permaneça ali um pouco mais de tempo,
Agora a gente sabe que, infelizmente, boa parte da realidade a gente não vê isso. Mas você vai ver um paciente que não sabe ou não tem condições, né, de estar se higienizando adequadamente, principalmente paciente idoso com problema de demência, tá? Sem suporte, sem apoio da família, paciente jogado, paciente largado, sem apoio de ninguém. Então é importante sim você utilizar esse momento para você realizar a troca da sonda, né, o enfermeiro e o técnico, com o apoio do técnico de enfermagem, tá certo? Fazer a troca da sonda e colocar um dispositivo limpo, tá? Essa sonda, pessoal, possui um balão insuflável que deve ser, né, insuflado com água destilada, tá? Na ponta da sonda, na extremidade da sonda. Quando esse balão ele fica insuflado, tá? Ele incha e ele repousa na saída da bexiga para o canal da uretra, impedindo que a sonda ela saia, que a sonda se desloque, ou seja, ela serve para fixação da sonda dentro da bexiga, tá? A sonda de retenção ou de demora possui 2 ou 3 luzes dentro do corpo da sonda, duas ou três saidinhas, tá? 14 a 16 para mulheres e sondas 16 a 20 para homens. Esse FR aqui é uma medida, tá? FR significa French, tá? São essas medidas aqui. Bom, vamos dar seguimento aqui. Cuidados de enfermagem, pessoal, com o cateterismo vesical. O cateterismo ele deve ser realizado quando absolutamente necessário, devido ao grande risco de originar infecção no trato urinário. Nós acabamos de falar sobre isso, tá certo? Devido ao grande risco de infecção no trato urinário, devido à possibilidade de você estar traumatizando, lesionando, tá, a uretra daquele ou daquela paciente, ele só deve ser realizado quando absolutamente necessário. Então, quando o paciente estiver com retenção urinária, tá, você tem que realizar algumas técnicas que levam à micção voluntária. Por que isso? Exatamente para evitar que o paciente ele seja sondado desnecessariamente, tá certo? Existem algumas técnicas, como a massagem, tá, na região suprapúbica. Existe a massagem na região suprapúbica. Isso estimula a musculatura da bexiga a contrair. O paciente, pessoal, que tem retenção urinária, geralmente ele evolui para um quadro de retenção por conta desse déficit motor da bexiga. Então, a bexiga, que é revestida por uma musculatura lisa, vocês devem se lembrar da anatomia e da fisiologia, a musculatura lisa da bexiga, ela é involuntária, tá certo? Quando alcança um certo grau de distensão, ela faz o quê? Ela se contrai para eliminar a urina, tá certo? Então, essa massagem na região suprapúbica, né, aqui na região imediatamente um pouco abaixo da cintura, tá? Ela ajuda nesse processo de constricção, tá? Da musculatura lisa da bexiga. Outra técnica é compressa, tá? Compressa fria, tá? Na região também suprapúbica, tá? Também ajuda nessa constricção e estimula também, né, a bexiga do paciente a expulsar a urina. Tá ok? Vamos continuar aqui. Outros cuidados que a gente tem que ter. No caso, né, do cateterismo, paciente, tudo bem, você ali realizou algumas técnicas, infelizmente a coisa não deu certo. Transmitir atitudes calmas ao paciente. Se você ficar nervoso para o paciente, se você se mostrar nervoso, principalmente se for uma sondagem
vesical em uma paciente de sexo feminino, que envolve, né, muitos estigmas com relação a essa questão da sondagem, tá? Então, você dificulta ainda mais o procedimento e você perturba ainda mais o teu paciente, o teu cliente, tá? Oferecer medicamentos para alívio da dor, se estiver prescrito pelo médico, claro, tá? Atender prontamente a solicitação do paciente a urinar. Então, se o paciente teve vontade de urinar, tá? Você encaminha o paciente para urinar, tá? Se por acaso o paciente ele urinar espontaneamente com a sonda, tem que ser comunicado, tá, ao enfermeiro, para seja avaliado com o médico a necessidade de extrair, né, de tirar aquela sonda, proporcionar privacidade, favorecer a posição mais adequada ao paciente, isso aqui no caso da realização do cateterismo, proporcionar os estímulos que facilitem a micção, como deixar a torneira aberta perto do paciente, né, aquele estímulo, né, auditivo de ouvir a água, né, então isso estimula também. Colocar bolsas com água morna sobre a região inferior do abdômen do paciente, tá? Que eu peço perdão para vocês, eu tinha falado de água fria, né, mas na verdade é água morna, tá? E oferecer banho quente, que pode resultar no relaxamento muscular, tá? Também serve, auxilia o paciente para essa questão da micção. Ok? Tudo isso aqui são estratégias, pessoal, que a gente pode estar utilizando junto com o nosso paciente, tá? E só para a gente deixar claro novamente, eu tinha falado água fria, eu peço desculpas, eu me enganei, tá certo? É água morna, perdão. Água morna, tá? Não queimando, água morna. É para você também não lesionar a pele do paciente. Pronto, essa aqui era uma figura que eu queria trazer. Eu ainda estou me lembrando da figura sobre a sondagem nasogástrica, que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Tá certo? Bom, essa é a sonda, tá? Uma sonda de Foley. Isso aqui é o balão insuflado, tá, pessoal? O balão insuflado. Quando o balão não está insuflado, obviamente, ele tem o formato, né, da sonda, o formato esguio aqui da sonda. Isso aqui é quando você enche ele com pelo menos 10 ml de água. Aí você realiza a sondagem do paciente, tá? Desceu a urina, veio a urina, insufla 10 ml para fixar a sonda na base da bexiga, tá certo? E aqui ela não retorna, a urina desce, tá? Aspirado pelos orifícios da ponta da sonda, tá certo? E o mesmo dispositivo para as mulheres. Só que, no caso das mulheres, só 2 a 5 centímetros até a bexiga. Nos homens, mais de 10 centímetros de sonda tem que ser introduzido para poder chegar até a bexiga, né? Mas é claro que o sinal óbvio de que a sonda está no lugar, tá? É a presença da urina, tá certo? Bom, vamos lá. Bom, isso aqui já foi um outro assunto que a gente ministrou um pouco mais acima, tá? Na disciplina de paciente crítico 1, prevenção de úlcera de decúbito. Esse assunto a gente não vai falar nesse momento, porque penso que já foi abordado na disciplina de paciente crítico 1, mas se não foi abordado, vocês só encaminhem mensagem no Class ou então no grupo, tá? No grupo não, perdão. Mandem mensagem individual. Se for necessário, a gente faz uma aula sobre isso, tá certo? Na próxima aula, a gente vai continuar trazendo já o conhecimento, né, as informações sobre paciente, sobre neonatologia, tá bom? E eu vou preparar a aula também sobre diluição e rediluição de medicamentos, tá certo? Ok, pessoal. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a nossa gravação.